Questão 27. Limite de 4 menos raiz de x sobre 16x menos x ao quadrado quando x tende a 16. Então, veja bem, se x é 16, o numerador zero, né? Raiz quadrada de 16 dá 4, 4 menos 4, zero. Aqui vai ficar 16 vezes 16, que é o 256, e aqui 16 ao quadrado, que também é 256. Então, a gente vai ter o zero sobre zero, né? O que fazer mesmo é obter uma outra expressão equivalente a essa, de tal forma que seja possível substituir x por 16 e realizar a operação. Então tá, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no numerador é colocar o x em evidência, porque eu tenho aqui no numerador duas parcelas, e essas duas parcelas têm um x. Vou colocar o x em evidência. Então, isso é igual a limite, quando x tende a 16, de 4 menos raiz de x sobre x, abre parênteses. Agora, 16x dividido por x sobra 16. Menos x ao quadrado dividido por x sobra x. Pronto. Pouco mais. Agora eu vou olhar para esse 16 menos x. A ideia é fatorar esse 16 menos x. De que maneira? Usando a seguinte propriedade. Olha só. A ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é a mais b que multiplica a menos b. A diferença de quadrados você pode fatorar assim. E de que forma nós vamos encarar o 16 menos x? O 16 menos x nós vamos encarar como sendo 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é o 16. E esse x nós vamos encarar como sendo raiz de x ao quadrado. Observe, raiz de x ao quadrado dá o x. Tá? Então é assim que a gente vai encarar o 16 menos x. Agora você vai usar essa relação aqui, considerando a igual a 4 e b igual a raiz de x. Então a gente tem aqui, ó, a mais b, então 4 mais raiz de x. Aqui você tem a menos b, 4 menos raiz de x. Essa é a ideia. Vamos voltar para o limite? Agora você volta para o limite. Onde tiver 16 menos x, você coloca isso aqui, ó, 4 mais raiz de x, que multiplica 4 menos raiz de x. Então isso é igual a limite, quando x tende a 16, de 4 menos raiz de x sobre x, que multiplica o 16 menos x, que agora você coloca 4 mais raiz de x, 4 menos raiz de x. Olha aí que maravilha. Pronto. Aí tem certeza que você já observou que o 4 menos raiz de x com 4 menos raiz de x você pode simplificar. Lembrando que sobra 1 aqui no numerador, né? Então isso é igual a limite, quando x tende a 16, de 1 sobre x, que multiplica 4 mais raiz de x. Olha aí. Eu obtive uma outra expressão, tá vendo? Uma outra expressão equivalente a essa, só que nessa expressão é possível realizar a operação quando você substitui o x por 16. Então você para de escrever a palavra limite, substitui x por 16, o valor da continha que você achar é o limite procurado. Então isso vai ser igual a quem? A 1 sobre... Aqui tem x, você coloca 16, que multiplica 4 mais raiz quadrada de 16. Pouco mais, quanto é que vai dar isso? 1 sobre 16. Aqui vai dar quanto? Faltou um parênteses aqui, né? Aqui vai dar quanto? Ó, raiz quadrada de 16 dá 4. Mais 4, 8. Então, é 16 vezes 8, né? Quanto é que dá 16 vezes 8? 1 sobre 6 vezes 8, 48 vai 4. E 8 vezes 1 dá 8 e 4, 12, né? 128. 1 sobre 128 é o valor do limite procurado. Questão 28, limite quando h tende a zero de 3 mais h elevado a menos 1, menos 3 elevado a menos 1 sobre h. Antes de mais nada, vamos sumir com esses expoentes negativos. A ideia aqui é usar aquela propriedade, olha, a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n, né? Você tem uma potência aqui de expoente negativo, isso é a mesma coisa que 1 sobre essa potência agora com um sinal positivo. Então, eu vou usar essa propriedade ali e vou escrever assim, ó. Isso é igual a limite, quando h tende a zero, agora de quem? O que é o 3 mais h elevado a menos 1? É 1 sobre 3 mais h.
E o 3 elevado a menos 1 é 1/3. 1/3 sobre H. Agora a gente observa que se H for zero, tanto o numerador quanto o denominador vai zerar, né? Porque aqui vai ficar 1/3 menos 1/3 dá zero e aqui também vai dar zero, né? Então a ideia é mexer um pouquinho naquela expressão lá a fim de achar outra equivalente a ela, né? Então tá. Acho que não é difícil. Vamos tirar o mínimo aqui no numerador? Isso vai ser igual a limite quando H tende a zero de quem? Vou tirar o mínimo entre 3 mais H e 3. O mínimo é 3 que multiplica 3 mais H. Esse é o mínimo. 3 que multiplica 3 mais H. Então, o mínimo dividido por 3 mais H sobra 3. Vezes 1, 3. Menos. Agora, o mínimo dividido por 3 sobra 3 mais H. Vezes 1 vai ficar menos 3 menos H. Deixa eu botar um parênteses aqui. 3 mais H. Tá? Fazer bem devagarzinho para você acompanhar todos os detalhes. Isso tudo sobre H. Pouco mais. Ó, isso é limite. Agora eu vou resolver esse parênteses. Quando H tende a zero, de quem? Ó. Aqui vai ficar 3 menos 3 menos H sobre 3 que multiplica 3 mais H. Isso tudo ainda sobre H. É claro que algumas passagens aqui, pessoal, você pode estar pulando, né? Só que eu, enquanto professor, eu tenho que procurar fazer todas as passagens para que todos entendam. Muito bem. Agora eu tenho uma divisão de fração, né? O que fazer? É repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso é limite quando H tende a zero. Esse mais 3 com esse menos 3 aqui eu posso simplificar. E a primeira fração é o menos H sobre 3 que multiplica 3 mais H. Vou repetir a primeira fração, menos H sobre 3 que multiplica 3 mais H. Essa é a primeira fração. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de H é 1 sobre H. Aí tem certeza que você já observou que esse H com isso você pode simplificar. O que vai sobrar? Limite. Quando H tende a zero, de menos 1 sobre 3 que multiplica 3 mais H. Pronto, obtive outra expressão equivalente a essa, só que é o seguinte, nessa expressão aqui é possível realizar a operação quando a gente substitui o H por zero. Então você para de escrever a palavra limite, substitui H por zero. Quanto é que vai ser isso? Vamos fazer aqui na frente mesmo? Isso vai ser igual a menos 1 sobre 3 que multiplica 3 mais 0. Já vamos dar o resultado final, ó. 3 mais 0 dá 3 vezes 3, 9. Então vai ficar menos 1 nono. Menos 1 nono. Pronto. Menos 1 nono é o valor do limite procurado.